Olá, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. É com grande satisfação que eu venho compartilhar uma palavra de Deus, com os irmãos, com os meus amigos. E eu creio que a palavra de Deus, ela, assim como está escrito, não volta vazia. E só que antes da gente estudar a palavra do Senhor, da gente meditar nas Escrituras Sagradas, eu quero pedir você para a gente fazer uma oração junto, pedir a Deus que nos dê entendimento do que a gente vai ouvir, para que o Senhor possa operar, que essa palavra seja uma semente preciosa no nosso coração, e que o nosso coração seja boa terra, para produzir os frutos do Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro, meu Deus, junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, e meu Pai, junto com essa pessoa que vai, meu Deus, assistir esse vídeo depois, que vai ouvir essa palavra, que vai receber essa mensagem, meu Deus, que seja uma mensagem poderosa, Senhor, que não seja simplesmente palavras de sabedoria humana, mas que sejam palavras de poder, Senhor, que seja para a Tua glória, que o Senhor opere, meu Deus, tirando a tristeza, tirando a enfermidade, seja ela qual for, que o Senhor tire, meu Deus, a opressão, a aflição, a angústia, que o Senhor tire a fraqueza, para que, meu Deus, essa pessoa seja revestida de poder, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal na vida desse homem e dessa mulher, que tentar impedir ele, meu Deus, de ouvir essas palavras, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, em nome de Jesus, e diga graças a Deus. Então, povo de Deus, é o seguinte, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e se você quiser acompanhar, você pode abrir a sua Bíblia, ou então você marca, para você ver, ou depois você lê com calma, porque o início da palavra vai ser na carta de Paulo aos Efésios, e falando sobre fortalecimento espiritual. Então essa mensagem é sobre se fortalecer espiritualmente. Mas antes de prosseguir, eu peço a você, me ajude com o canal do YouTube, o canal, o nome dele é Receba Alegria, e eu peço a você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, não custa nada, você não vai pagar nada, é só você se inscrever, clicar na palavra inscrever, e depois você pode dar o likezinho, você pode, se você gostou, você dá o like, se não gostou também, nós estamos na sociedade, e você também não é de maneira nenhuma obrigado a dizer que gostou. Se não gostou, você pode também, dar o dislike, você que sabe, você pode comentar, tá certo? Se você gostou, você pode compartilhar com outras pessoas, aquela pessoa que você vê que está precisando, compartilha, porque é bom a gente compartilhar a palavra do Senhor. Então, vamos lá. Eu quero ler aqui na carta de Paulo aos Efésios, que está escrito assim, capítulo 6 de Efésios, versículo de número 10, fala sobre a armadura de Deus. Então, se fala sobre armadura, logo dá a entender que a vida espiritual, ela tem batalhas, ela tem lutas, e se a gente não tiver, conforme ele diz aqui, é lógico que nós não vamos conseguir vencer. E eu creio que todos querem vencer. Então, Paulo diz assim, capítulo 6 de Efésios, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nosso Deus, Ele tem um plano de fazer o povo dele um povo firme. E o apóstolo Paulo,
ele deu muitos conselhos para o povo de Éfeso. E aqui, finalizando a carta, ele diz: no demais, se falta mais alguma coisa, vocês devem, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre isso, que quando nós não alimentamos a nossa fé como realmente é necessário, a fraqueza espiritual vai chegar na nossa vida. E o que acontece? O nosso adversário, Satanás, as ciladas dele vão prevalecer contra a gente. Então, assim como nós nos alimentamos naturalmente, fazemos as refeições naturais, alimentamos o nosso corpo físico, né? Cuidamos do nosso corpo físico. Tem pessoa que cuida bem do seu corpo físico, mas qual é o problema? O seu espírito, ele não cuida bem da sua alma. E não é toda mensagem que vai fazer bem para a nossa alma, que vai fortalecer a nossa fé, porque tem até pregadores que a mensagem dele não é edificante. Por quê? Porque ainda são naturais, são pessoas que não nasceram de novo, igual Nicodemo. Nicodemo era um líder, ele era natural, não é só ser um palestrante, não é só falar bonito que vai fazer a gente se fortalecer. Tem que ter a unção do Espírito, tem que ter o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele falando para o povo de Corinto, né, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 3, ele diz assim: e eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala para o povo de Efésios se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ele não estava usando sabedoria humana, não. Ele dizendo: olha, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Para lutar contra a carne e o sangue, o que é lutar contra a carne e o sangue? Lutar contra pessoas. A sabedoria humana é o suficiente, as estratégias humanas é o suficiente. Mas quando se fala de luta espiritual, principalmente quando ele fala aqui as astutas ciladas do diabo, contra as ciladas do diabo, ou a gente se fortalece em Deus, ou a gente não vence. O Senhor Jesus, um dos maiores trabalhos que o Senhor Jesus tinha com os discípulos, é que aqueles discípulos estavam seguindo a eles, mas eles não se fortaleciam direito. É tão tanto que na noite em que o Senhor Jesus foi entregue na mão dos pecadores, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E Pedro não entendeu. Pedro, ele simplesmente falou para Jesus: não, eu estou pronto, Senhor, até morrer contigo se for necessário. Mas Pedro estava fraco espiritualmente. Uma cilada do inimigo, ele caiu na cilada. E quando o apóstolo Paulo fala para o povo de Efésio aqui, porque o diabo estava agindo, a Bíblia diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então, meu irmão, as armas espirituais é para ser usado. Nós precisamos levantar nossa vida de oração. Nós não podemos alimentar a nossa fé quando der certo. Nós não podemos ir na igreja quando der certo, porque desse jeito o nosso espírito vai definhar, vai secar, nossos ossos, o nosso espírito vai ficar sequíssimo, como o vale de ossos secos. Estavam sequíssimos, falta de quê? Da comunhão com Deus. Aquele povo parou de buscar Deus.
Então, nós não podemos entrar nesse mesmo caminho. Por quê? Porque senão, cada vez mais a nossa vida vai piorando, vai diminuindo, a gente já não vai tendo mais desejo nem de congregar, nem de orar, nem de estar na casa de Deus. As coisas dessa terra vão ser mais fortes do que a gente. E o que vai acontecer? Daqui um pouco, a velha criatura, ela vai começar a se levantar de novo, a mostrar as asinhas. Então, eu como pastor, com o título de pastor, não posso me apoiar no título de pastor. Eu tenho que me apoiar no poder de Deus. E para isso eu sei que eu preciso orar. Eu não posso esperar o meu pastor dizer assim: você tem que orar. Eu não posso esperar o meu líder dizer para mim: você tem que jejuar, você tem que ler as escrituras, você tem que buscar Deus. Eu não posso esperar ele fazer isso, porque quando o meu líder ele fizer isso comigo e eu só fizer se ele falar para mim, então é sinal que eu estou mal, eu não estou bem espiritualmente. E os discípulos, o Senhor Jesus falou claramente para eles: vigiai e orai. Ele dizendo: vamos orar, para que a gente não seja vencido pela tentação, para que a gente não cair na tentação, não cair na cilada do inimigo. E o nosso adversário Satanás, ele sabe que se a gente estiver fortalecido espiritualmente, não tem de maneira nenhuma chance dele vencer. Mas se a gente se enfraquecer, se a gente diminuir a nossa busca a Deus, se a gente parar, aí sim a fraqueza espiritual vai bater na nossa porta. E o que vai acontecer? Nós vamos se esquecer da bondade de Deus, nós vamos se esquecer que um dia Deus tirou a gente da opressão, tirou a gente da depressão, que a gente estava até com a sensação de morte. Nós vamos se esquecer que Deus curou a gente um dia, que Deus tirou a gente da humilhação, que tirou a gente das dívidas, que tirou a gente da enfermidade. E o que vai acontecer? Nós vamos nos mostrar ingratos para com Deus. Aí nós podemos usar aqueles termos que muitos usam: não, para buscar Deus não é preciso ir para a igreja, não. Para buscar Deus não é preciso ir para o culto, não. Em casa a gente busca Deus. Aí a gente vai ver a nossa vida voltando ao que era antes, a velha criatura. É tudo que o adversário quer, pois o próprio Senhor Jesus, ele disse que a gente não deve abandonar o ato de congregar, de se reunir na igreja com os irmãos. Eu não posso me esquecer do que Deus fez por mim um dia. Como eu cheguei na casa de Deus, cheguei oprimido, cheguei doente, e Deus ele me ajudou, Ele me tirou dos vícios, me tirou daquela situação difícil. Agora, por que Deus fez isso? Mostrando o poder dEle, mostrando a bondade dEle. Agora, depois que eu me sinto bem, que as coisas começam a dar certo, aí agora eu vou diminuindo. Na minha mente diz assim: não, você não precisa mais fazer tanto, agora você já está bem. Isso foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, quando ele pensou que ele estava do mesmo jeito, com a mesma força, foi justamente o dia da derrota dele. Ele disse: eu me levantarei e sairei como antes, eu vou vencer. Mas a Bíblia diz que ele nem percebeu quando a força de Deus saiu dele, quando o Espírito Santo saiu. E agora, os inimigos venceram Sansão com facilidade. Quando a gente para de se alimentar, a gente para de buscar Deus, para de ter um compromisso com o Senhor, quando a gente vai ficar de qualquer jeito. O dia que der certo vai para a igreja, quando der certo a gente ora, nós vamos até compartilhar coisas de Deus nos nossos WhatsApp, nas nossas redes sociais, nós vamos compartilhar, mas a força de Deus não vai estar com a gente. Por quê? Porque nós relaxamos. E a vida espiritual é um exercício espiritual. E se nós não vigiarmos, nosso adversário vai fazer com que a gente se volte para a nossa vida terrena. E daqui um pouco nós vamos agir de tal forma que já agimos como homens naturais. Quando tiver alguma situação de pessoa contra pessoa,
nós vamos tentar resolver na força do braço, vamos usar as armas terrenas. Nós já não vamos mais ser aquele povo que ora ao Senhor, que clama ao Senhor, e nós não podemos fazer isso. Não faça isso, não deixe de se fortalecer no Senhor, porque a nossa luta, ela não é uma luta terrena, é uma luta espiritual. E se a gente não se fortalecer, como ele diz aqui no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Então, há dias que eles se levantarão como maus, mas também virão os dias bons, e nós precisamos estar fortes espiritualmente. E a Bíblia diz, aqui 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então, por que eu estou lendo esse versículo, né? O Senhor Jesus falou para os discípulos que se eles se fortalecessem, eles não iam cair na tentação, na proposta do inimigo. O inimigo vai colocar sempre algo diante da gente para ver se a gente aceita, mas se nós nos fortalecemos em Deus, nós buscarmos a Deus, a tentação dele não vai ser o suficiente para vencer a gente. Por quê? Porque nós vamos estar fortes, mas se a gente estiver fraco, a tentação, qualquer tentação, nós vamos cair, qualquer proposta. E o inimigo trabalha usando baixaria, ele não tem vergonha de usar qualquer arma contra o povo de Deus para fazer cair, fazer ser envergonhado, ser humilhado. Então, como eu falei para vocês, eu como pastor não posso me apoiar no título de pastor. Eu sei que eu preciso me consagrar, eu preciso buscar Deus. Eu aprendi, e eu creio que todos vocês aprenderam no começo, uma vida de uma busca mais incessante de Deus. Eu aprendi que tinha dias que era para a gente fazer jejum, mas hoje em dia nós estamos deixando essa prática, e agora nós estamos também deixando de ver Deus operando, de ver o poder de Deus. Por quê? Porque nós estamos voltando ao normal, voltando a ser seres humanos comuns, já não é mais pessoas revestidas de poder. Vamos abrir os olhos, pessoal, não pare, não retroceda, não se esqueça quando você chegou um dia e buscou a ajuda de Deus e Deus lhe ajudou. Não se esqueça, se você parar, tudo aquilo vai voltar, as trevas vão acompanhar você, vão chegar na sua casa, na sua família, na sua vida financeira. Não faça isso, não pare. Por isso Paulo diz para aquele povo: vamos se fortalecer, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então vamos se fortalecer, vamos fazer uma oração. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que essa pessoa, meu Deus, que ouviu essa palavra, Senhor, fale com ele, meu Deus, fale com ela. Ó Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então convença, Senhor, esse meu irmão, essa minha irmã. Não deixe essa pessoa andar de qualquer jeito, meu Deus. Meu Deus, não é possível, meu Pai, uma pessoa andar com o Senhor e a vida não mudar, não melhorar. Senhor, nós não podemos aceitar, meu Deus, alimentar a nossa fé quando der certo. Senhor, qualquer dia. Não, meu Pai, que o Senhor nos dê entendimento. E eu repreendo todo mal na vida desse homem e dessa mulher. Eu ordeno que toda força maligna seja destruída da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, fortaleça, que o Senhor vivifique, que o Senhor renove, e que o Senhor dê a vitória. Assim seja, meu Deus, para a sua glória, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, a todos vocês um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.